Em 15 de fevereiro de 2013, um meteoro de aproximadamente 18 metros de diâmetro explodiu na atmosfera da cidade de Chelyabinsk, na Rússia. A onda de choque quebrou vidraças, danificou edifícios e deixou mais de 1.000 pessoas feridas. O objeto não havia sido detectado com antecedência pelos sistemas de monitoramento da época. Se uma rocha de 18 metros causou esse impacto em uma região habitada, qual seria o efeito de um corpo celeste com quase 500 metros de diâmetro atingindo a Terra? É exatamente essa a dimensão do asteroide Bennu, que pode estar a caminho da Terra. Mas qual a probabilidade desse impacto realmente acontecer? Como a ciência calcula o risco de uma colisão espacial? E como os astrônomos conseguem prever a trajetória de um objeto celeste para o próximo século? Descoberto em 1999, o Bennu é classificado pela astronomia como um asteroide próximo à Terra. Ele orbita o Sol a cada 1,2 ano e realiza aproximações com o nosso planeta em ciclos médios de 6 anos, chegando a uma distância de cerca de 299 mil quilômetros. Com aproximadamente 500 metros de diâmetro, o objeto é monitorado continuamente pelas agências espaciais. Especialistas da NASA calculam que, em um cenário de impacto, a energia liberada seria equivalente à explosão simultânea de 22 a 24 Tsar bombas. A bomba Tsar foi produzida em 1961 pela União Soviética e possuía cerca de 50 a 54 megatons de potência. É a bomba nuclear mais poderosa já testada pela humanidade. Segundo Landai, pesquisador da Universidade Nacional de Pusan, na Coreia do Sul, essa força provocaria uma onda de choque capaz de gerar devastação em escala regional e grandes alterações no clima terrestre por vários anos. A onda de choque inicial causaria terremotos, incêndios florestais e radiação térmica. Devido a essas características de massa e proximidade, o Bennu ocupa o topo da escala de Palermo, índice internacional utilizado por astrônomos para classificar e medir o risco potencial de impacto de asteroides, cometas e objetos próximos da Terra. A escala de Palermo é um sistema logarítmico que combina a probabilidade de colisão e o tamanho ou energia do objeto em um número de risco. Dados recentes da Agência Espacial Americana indicam que a probabilidade total de o Bennu atingir a Terra até o ano de 2300 é de aproximadamente 1 em 1750, ou 0,057%. Isso significa que existe mais de 99,9% de chance de que o impacto simplesmente não ocorra. O ponto crítico para o monitoramento será o ano de 2135. Nesta data, o asteroide fará uma aproximação significativa da Terra. Essa passagem por si só não apresenta risco de colisão. O fator determinante é que a atração gravitacional da Terra vai alterar levemente a órbita do asteroide. A preocupação dos pesquisadores envolve uma região específica do espaço chamada de buraco gravitacional. Se a órbita do Bennu for modificada de modo a fazê-lo cruzar exatamente essa estreita faixa de espaço, sua trajetória será alinhada para uma colisão futura. Caso esse cenário se confirme, os estudos projetam o dia 24 de setembro de 2182 como a data para um eventual impacto. E para continuar trazendo análises aprofundadas sobre a nossa história e o nosso futuro, nós precisamos de você. Vídeos de análises como este aqui só existem graças ao apoio de brasileiros que acreditam no poder de uma mídia independente. Como você sabe, nós não recebemos um centavo de dinheiro público. Por isso, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o Plano Mensal da Brasil Paralelo. Clique no link deste vídeo ou aponte seu celular para o QR Code na tela e ative todos os seus bônus agora mesmo. Impactos de asteroides fazem parte do registro geológico e histórico da Terra. A escala das consequências varia com o tamanho do objeto. O maior evento conhecido ocorreu há 66 milhões de anos, quando um corpo de cerca de 10 quilômetros atingiu a região de Chicxulub, no atual México.
O impacto está associado à extinção de grande parte das espécies do planeta, encerrando a era dos dinossauros. Em 1908, um objeto estimado entre 60 e 65 metros explodiu sobre a região de Tunguska, na Sibéria. A explosão derrubou mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta. É o impacto mais forte registrado na história moderna, com energia estimada entre 3 e 30 megatons. No Arizona, nos Estados Unidos, a cratera de Beringer tem 1,2 quilômetro de diâmetro. Ela foi formada há cerca de 50 mil anos pelo impacto de um corpo metálico de aproximadamente 50 metros e pode ser visitada. Nessa escala, o Bennu, com 500 metros, situa-se entre o evento de Tunguska e o de Chicxulub. Mas como as agências espaciais conseguiram chegar a um nível de detalhamento tão grande, capaz de prever uma trajetória para os próximos 150 anos? A astronomia moderna projeta a mecânica orbital dos corpos celestes com base em observações contínuas e simulações matemáticas, a partir do monitoramento de objetos próximos à Terra, em um esforço conjunto de várias instituições. A detecção inicial é feita por programas de varredura do céu, como o Catalina Sky Survey, o Pan-STARRS e o Atlas. Em seguida, as descobertas são catalogadas pelo Minor Planet Center, vinculado à União Astronômica Internacional. Por fim, o risco de impacto é calculado de forma independente por dois centros: o Centro de Estudos de Objetos Próximo à Terra, da NASA, e o Centro de Coordenação de Objetos Próximos à Terra, da Agência Espacial Europeia, que cruzam seus dados para garantir a precisão dos resultados. A previsão de trajetória, no entanto, não fornece uma posição única para o asteroide no futuro. Ela fornece uma região de posições possíveis e o risco de impacto corresponde à fração dessa região que cruza com a Terra. É daí que vem um número como 1 em 1750. Quanto mais observações são feitas, menor se torna essa região de incerteza. Por isso, o risco calculado de um objeto diminui à medida que os dados se acumulam até ser descartado. Reduzir essa incerteza depende de conhecer bem a órbita. Para aumentar a precisão das estimativas matemáticas, os cientistas precisavam ir além das observações feitas por telescópios terrestres. Por isso, em setembro de 2016, a NASA lançou a missão OSIRIS-REx, projetada exclusivamente para estudar o asteroide Bennu de perto e coletar amostras físicas. A sonda viajou pelo espaço e alcançou Bennu em 2018. Durante mais de 2 anos, os instrumentos da espaçonave mediram a forma, a massa, a rotação e a composição estrutural do objeto. As observações confirmaram que o Bennu não é uma rocha maciça e sólida. Ele opera como um aglomerado de fragmentos rochosos e poeira, que são mantidos unidos pela força da gravidade. A sonda também registrou que o asteroide ejeta pequenas partículas de rocha de volta para o espaço constantemente. A trajetória também sofre influência de uma outra variável da física, o efeito Yarkovsky. Esse fenômeno ocorre quando a superfície do asteroide absorve o calor do Sol. À medida que o objeto gira, ele passa a emitir essa energia térmica de volta para o espaço. Esse processo gera uma força motriz muito pequena. No entanto, quando acumulada ao longo de décadas e séculos, essa força é capaz de alterar de maneira decisiva a rota do asteroide. Antes da OSIRIS-REx, calcular o efeito Yarkovsky com exatidão era difícil, pois os cientistas precisavam conhecer com precisão a densidade estrutural do objeto. Com as medições coletadas pela sonda, o cálculo pôde ser ajustado, possibilitando previsões mais confiáveis. Esse avanço representa um marco técnico para os programas de defesa planetária. Conhecer a órbita de um objeto potencialmente perigoso de forma exata é o que garante aos países a capacidade de prever aproximações. E, se necessário, fornece o tempo e os dados fundamentais para o desenvolvimento de estratégias de mitigação e desvio de rota, evitando a colisão. Para neutralizar uma ameaça direta, a ciência atualmente conta com 3 soluções possíveis:
E a escolha de qual utilizar depende diretamente do tempo de resposta disponível. A primeira alternativa é também a única que já foi testada. A missão DART, feita pela NASA, foi o primeiro teste de defesa planetária do mundo e teve sucesso ao alterar a rota de um asteroide. A técnica consiste em lançar uma espaçonave contra o asteroide. O choque cinético não tem como foco destruí-lo, mas sim causar uma mudança fracionária em sua velocidade. Uma alteração mínima na direção e na velocidade total do objeto é suficiente para desviá-lo de sua rota de colisão. A segunda opção é o método de atração gravitacional. Neste cenário, envia-se uma nave para voar paralelamente ao asteroide por um longo período. A gravidade mútua entre a sonda e a rocha funciona como uma espécie de cabo invisível que puxa o corpo celeste de forma contínua, retirando-o da trajetória de impacto. A terceira estratégia entraria em ação quando o asteroide possuísse dimensões extremas ou quando o tempo de antecedência fosse escasso. O uso de um artefato nuclear. Essa possibilidade chegou a ser apresentada no filme Armageddon, de 1998, em que uma equipe instala uma bomba nuclear no interior de um asteroide, destruindo a rocha espacial antes que ela colida com a Terra. Diferentemente do filme, a tática da agência espacial na vida real seria posicionar a bomba atômica ao lado da rocha, não dentro dela. Quando o dispositivo fosse acionado, a força da explosão atuaria vaporizando um lado do objeto e empurrando o asteroide para longe da Terra. O asteroide Bennu ilustra que, em um universo em constante movimento, a capacidade de coletar dados e compreender sua dinâmica é a principal ferramenta de proteção da civilização. Vídeos de análises como este aqui só existem graças ao apoio de brasileiros que acreditam no poder de uma mídia independente. Como você sabe, nós não recebemos um centavo de dinheiro público. O que você está vendo aqui é apenas a ponta do iceberg de todo o conteúdo que a Brasil Paralelo tem disponível. Por isso, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o Plano Mensal da Brasil Paralelo. Nossa plataforma conta com filmes premiados, catálogo infantil seguro para todas as idades, cursos exclusivos e análises aprofundadas que você só encontra aqui. Mas atenção! Essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo pelo link na descrição ou pelo QR Code na tela. Torne-se membro da Brasil Paralelo e nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Clique no link deste vídeo ou aponte seu celular para o QR Code na tela e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.